Bom dia. Na semana passada ensinámos as pessoas a reconhecer alguém que estivesse com um problema sério com o álcool ou alguém viciado em álcool. Citámos as principais complicações relacionadas com o alcoolismo e demos ênfase a uma das mais frequentes, a síndrome de abstinência ao álcool, presente em cerca de metade dos alcoólicos, quando deixam de beber álcool ou reduzem muito a ingestão de bebidas alcoólicas. No Juntos pela Saúde de hoje vamos falar de outra complicação que surge relativamente comum no seio do alcoolismo: a amnésia ou apagão alcoólico ou perda de memória de causa alcoólica. Depois vamos instruir as pessoas a ajudar um alcoólico crónico e finalmente vamos dar alguns conselhos que possam ajudar os alcoólicos a superar o seu problema. O que é amnésia ou perda de memória alcoólica, ou seja, o apagão alcoólico ou em inglês o blackout alcoólico? A perda de memória ou amnésia é uma complicação que só surge quando se verifica uma embriaguez séria, em particular se ela decorrer da ingestão de várias bebidas alcoólicas num curto período de tempo. É uma situação, como disse, relativamente comum, em especial nas fases iniciais do consumo excessivo recorrente. Pode acontecer também, embora infrequentemente, em todos aqueles que se embebedam esporadicamente. A amnésia alcoólica caracteriza-se pela perda temporária ou definitiva da memória para tudo ou quase tudo o que sucedeu antes de ter ficado muito sonolento ou até inconsciente. A amnésia alcoólica só aparece uma em cada 3 pessoas que exageram no consumo de álcool. Destas, só uma em cada 3 é que vai ficar novamente com esta complicação da embriaguez. Com o tempo, as pessoas que sofram de episódios de amnésia vão acabar por deixar de os ter. O alcoólico pode não se lembrar rigorosamente de nada ou pode não se lembrar de parte do que aconteceu no tempo em que esteve bêbado, apesar de, nesse período, ter estado a falar muito bem, ter ficado com um discurso relativamente acertado e ter realizado atividades com coerência. Após um período de sono ou após passar a bebedeira, já não se lembra nada do que disse, do que fez ou do que fizeram. Não se lembra de com quem é que esteve e não se lembra onde esteve, nem mesmo o modo como chegou a casa ou o local onde se encontra. No limite, pode não se lembrar da forte discussão com o seu conhecido, ter perpetrado algum crime ou ter sido capaz de conduzir o carro até à sua residência. Esta brutal perda de memória é resultante de um dano causado no seu sistema nervoso pela intoxicação aguda com o álcool. Como disse há pouco, a amnésia alcoólica é favorecida pela ingestão muito rápida de importantes quantidades de álcool, de diversos tipos de bebidas alcoólicas, do alto teor de álcool, como são as bebidas destiladas, os coquetéis alcoólicos, é facilitada pelo facto de estar em jejum ou ter comido pouco antes do início da bebedeira, é propiciada pela idade jovem, é promovida pela desidratação e, finalmente, é amplamente condicionada pela hipersensibilidade individual e por certos fatores genéticos. Estes últimos fatores parecem ser, aliás, aqueles que têm mais peso no aparecimento da amnésia ou apagão alcoólico. As pessoas que sofrem desta complicação apresentam um padrão de consumo arriscado de álcool, porque nos indica que consomem exageradamente álcool, porque nos avisa de que têm uma maior propensão para ficar dependentes de álcool e porque nos informa que pode ter consequências imprevisíveis. A amnésia alcoólica pode ser evitada? Pode. Se já sofreu um apagão alcoólico, é mais sensato não tornar a beber álcool. Se não conseguir, recomendo que beba álcool de baixa graduação alcoólica, em pequena quantidade, lentamente, acompanhada por uma refeição generosa e muita água. Na verdade, a amnésia alcoólica é menos vulgar nas bebedeiras ocasionadas pela cerveja ou pelo vinho, porque estas bebidas são ricas em água. Se mesmo assim não conseguir seguir estes conselhos, o melhor é fazer-se acompanhar por alguém de confiança para evitar quaisquer adversidades ou contratempos indesejáveis. Como se pode ajudar um alcoólico crónico? Ajudar um alcoólico crónico afigura-se uma tarefa difícil, complexa e muitas vezes ingrata,
Todos sabemos que uma grande parte dos alcoólicos crónicos não aceita ter problema algum com o álcool. Todos sabemos que não basta pedir ao alcoólico para deixar de beber, já que isso geralmente não resulta. E todos sabemos quão difícil é mentalizar o alcoólico crónico a iniciar o tratamento. Sempre que alguém tenha a intenção em ajudar um alcoólico, tem que saber escolher os momentos em que esteja sóbrio ou os momentos em que esteja mais receptivo ao seu apoio. O primeiro objetivo é fazer com que ele reconheça que é um bebedor excessivo ou um abusador de álcool ou mesmo um dependente de álcool. Enquanto isto não acontecer, as hipóteses de vencer a doença são praticamente nulas. A melhor maneira de o levar a reconhecer que tem um comportamento perigoso com o álcool é ajudá-lo a calcular a quantidade de bebidas alcoólicas que são ingeridas diariamente e a quantidade de dinheiro gasto com a sua aquisição e depois consciencializá-lo das várias complicações que o álcool já lhe causou, seja a nível social, empresarial, laboral, financeiro ou no âmbito da saúde. Se isso for conseguido, as suas possibilidades de concretizar com sucesso a sua tarefa aumentam exponencialmente e, por consequência, aumentam também as probabilidades do alcoólico poder vir a superar a sua doença. Se o alcoólico nunca se dispuser a admitir que tem um grave problema com o álcool ou consome álcool de forma nociva, não há nada que possa fazer. O alcoolismo deve ser visto como uma doença. O mundo do alcoólico é simultaneamente gigantesco nas suas várias dimensões, atribulado nas suas diferentes envolvências e muitas vezes parecido com um iceberg, ou seja, um monte de gelo a flutuar no mar, no qual só se percebe a sua parte visível, mas não se calcula o que está nas profundezas do mar. A lealdade e a honestidade são cruciais na relação com o alcoólico e a pessoa que o pretende ajudar. Esta, por sua vez, deve evitar uma abordagem demasiado pressionante, provocatória, acusatória ou ameaçadora. Tente também não o julgar ou discriminar. Prepare-se e seja tolerante para com as mentiras, as negações, as matreirices, as omissões do alcoólico. A tolerância e a compreensão devem ser as suas grandes armas. Nas fases iniciais do seu amparo, procure estar sempre ao lado do seu sofrimento. Faça-lhe ver quanto está preocupado com a situação a que chegou e mostre-lhe todo o carinho, amizade, compaixão ou amor que tem por ele. Relembre-se que algumas das péssimas decisões ou escolhas que tomou pelo facto do álcool lhe estar a afetar tanto o cérebro. Mostre-lhe como a sua memória, o raciocínio, a compreensão, o discernimento estão já tão afetados. Relembre-lhe todos os comportamentos impróprios e pouco racionais. Evoque-lhe todas as amizades que está perdendo, como está cada vez mais sozinho. Pergunte-lhe por que é que está a faltar tanto ao trabalho ou porque tem tão más relações com os seus familiares, amigos ou conhecidos. Questione-o quanto à dimensão da sua dívida. Por que é que tem tantas multas? Por que é que tem tantos problemas com os tribunais? Faça-lhe notar quão maus são os seus hábitos de higiene ou limpeza da sua casa, ou quão má é a sua alimentação. Faça-lhe ver como o seu organismo já está com tantos problemas de saúde. Depois estabeleça a ligação de tudo isso com o excesso de bebidas alcoólicas ou com o contínuo abuso do álcool. Por outro lado, tente saber quais as situações que provocam uma maior ingestão de álcool e, se possível, ajude-o a resolvê-las ou evitá-las. Prepare-se para as suas armadilhas e comportamentos manhosos ou safados. Prepare-se para as críticas e ataques pessoais. Mesmo nessas situações, tente ser tolerante, tente aguentar estoicamente tudo isso. Não desista à primeira contrariedade ou tensão emocional. Não pense em manipulá-lo ou chantageá-lo, mas também não se deixe manipular e muito menos chantagear. Nunca admita ser culpada ou culpado pela situação a que o alcoólico chegou. Não aceite desculpas completamente desenquadradas da realidade ou desculpas enganadoras. Repugne com inteligência e com condescendência
qualquer ato de violência que não tenha ultrapassado certos limites. Depois de muita compreensão, de muitas cedências e de várias tentativas, se a relação ficar cruel, não hesite em se afastar e cortar relações. E esperemos que nada disto venha a suceder. Finalmente, com perseverança, afinco e bom senso, conseguiu convencê-lo a evitar a relação destrutiva com o álcool. Conseguiu convencê-lo a procurar ajuda médica. Conseguiu aliciá-lo a iniciar o tratamento. Grande façanha. Em todo o trajeto que vai desde o conhecimento de que é um alcoólico até ao tratamento, prepare-se para alguns retrocessos. Mesmo assim, não desista. No período em que se segue ao tratamento e à desintoxicação, o chamado período de reabilitação, ajude-o a manter a motivação e a determinação para continuar sem beber álcool. Sempre que possa, acompanhe-o no tratamento e nas consultas médicas. Pode e deve também propor-lhe a ajuda a uma comunidade de alcoólicos. Faça com que se livre de todo o tipo de álcool que possa estar em sua casa ou no seu local de trabalho. Aconselho a mudar de amigos problemáticos, de locais ou de rotinas, se perceber que esses aspectos são decisivos para a sua recuperação. Nunca beba e nunca deixe beber outra pessoa perto do alcoólico em reabilitação. Encoraje-o a iniciar novas atividades que lhe deem prazer e que lhe causem divertimento. Tente perceber quais as alturas do dia em que costumava consumir mais álcool e planeie para esses períodos atividades divertidas e, se possível, em conjunto. Promova uma alimentação variada e saudável. Não deixe que ele se esqueça da medicação. Durante o processo de reabilitação, ajude-o ainda a resolver as dificuldades financeiras, os problemas no trabalho, os embaraços com a família e amigos e, de um modo geral, todas as desgraças de que foi vítima. A ansiedade ou a depressão, entre outros aspectos psicossociais negativos, devem ser eficazmente tratados. Sinta-se orgulhoso ou orgulhosa e faça-o sentir também orgulhoso das pequenas vitórias que tem vindo a obter. Procure dar-lhe um novo sentido à sua vida. Em circunstância alguma, o deixe trocar o vício do álcool por qualquer outro vício. Por fim, prepare-se ou prepare-o para uma possível recaída e discuta com ele o seu real significado. Se o alcoólico recair, nunca o deixe de apoiar. Lembre-se que só pela simples razão de ter tentado deixar de beber já é uma vitória. O que interessa é que ele vá tentando libertar-se do vício. Todo o tempo em que passe sem beber álcool é por si mesmo uma grande conquista. A recaída não é mais do que o caminho correto para o triunfo final sobre o alcoolismo. A recaída não significa derrota, bem pelo contrário, faz parte do processo de reabilitação ou recuperação. A recaída não deve ser vista como um fracasso. A recaída não é mais que um gigantesco passo para a sua libertação final. A recaída deve dar-lhe a si e ao alcoólico mais força e mais coragem para tentar uma vez mais livrar-se do vício, portanto, da doença. O importante não é, pois, recriminá-lo pelo insucesso. O importante é propor-lhe uma nova tentativa. O importante é ajudá-lo a descobrir as causas da recaída e, uma vez identificadas, tentar superá-las antes de iniciar um novo tratamento ou uma nova tentativa de banir o álcool. Tenha sempre presente que ajudar um alcoólico é altamente desgastante e não está ao alcance de todos. Não se surpreenda, assim, que a maioria acabe por desistir e só uma minoria acreditará que pode concretizar a sua iniciativa com êxito. Em suma, se quiser socorrer um alcoólico, ajude-o a reconhecer que tem uma relação muito perigosa com o álcool ou um comportamento muito nocivo com o álcool. Faça-o aceitar o tratamento da doença, acompanhe-o na sua luta contra o álcool, mantenha a motivação do alcoólico nas fases de abstémia, ou seja, nas fases de renúncia ao álcool. Vigie a toma de medicação, apoio na recaída, valha-lhe na escolha das decisões mais sensatas e corretas e ajude-o a recuperar a família, amigos, emprego e saúde. Faça-lhe notar que não existem impossíveis e que a sua doença tem tratamento. Realize tudo isto com muita tolerância, persistência e tato, mas desista de o ajudar
se ele continuar a negar o seu grave problema, se ele continuar a mentir, se ele for manipulador ou cruel, se existir violência ou se ele persistir em recusar ajuda médica especializada. E o que é que um alcoólico pode fazer por si mesmo? Em primeiro lugar, o alcoólico tem que ser completamente leal e verdadeiro para aquele que o quer ajudar. Deve evitar a todo custo todos os tipos de comportamentos manhosos ou safados. Deve evitar ataques pessoais, chantagens, manipulações, ameaças, agressividade e atitudes cruéis. Não deve culpabilizar os outros pelo seu problema e deve abster-se de todo o tipo de violência psíquica ou física. Lembre-se sempre que o álcool é o seu grande inimigo. É sobre ele que deve dirigir toda a sua energia. Por fim, deve mostrar-se grato e carinhoso para com aqueles que o queiram ajudar. Em segundo lugar, deve procurar consciencializar-se da sua dimensão, da grave situação que tem com o alcoolismo. Em terceiro lugar, deve procurar saber se é daqueles alcoólicos que se sente muito mal quando diminui ou deixa de beber álcool. Deve procurar saber qual é o grau de dependência que tem com o álcool. Se for daqueles alcoólicos que costuma sentir-se muito mal sempre que para de beber, quer dizer, se for daqueles alcoólicos que costuma ter sintomas de abstinência quando diminui ou para de consumir álcool, se for daqueles que acordam e a primeira coisa que faz é beber álcool, se for daqueles que só fica bêbado após ingerir uma enorme quantidade de bebidas alcoólicas, se for daqueles que faz do consumo de álcool o centro da sua vida, e se for daqueles que já se divorciou, perdeu os seus filhos, os seus amigos, o seu trabalho, e se for daqueles que está cheio de dívidas, contratempos policiais ou judiciais, então terá pouquíssimas possibilidades de livrar-se da doença sem ajuda. Repito, sem ajuda. Deve procurar ajuda, deve tentar o apoio de uma alma caridosa para o ajudar a retirar do fosso terrível em que se encontra, para o auxiliar a libertar da complexa teia criada pelo álcool. Todo o alcoólico que esteja nestas circunstâncias, e em particular todo aquele que apresenta sintomas de abstinência, não deve encetar a sua luta contra o alcoolismo sozinho. Se costuma ficar com os sintomas de abstinência quando deixa de beber durante algumas horas, por favor, nunca faça uma tentativa de se libertar de vez do álcool sem ajuda ou sem procurar apoio médico especializado. Essa decisão contém riscos para a sua vida, já que é potencialmente perigosa para a sua saúde. Se sentir determinado em parar de vez com o vício do álcool, recorra a uma das várias unidades de alcoologia existentes no país ou dirija-se ao seu médico de família. Procure também ajuda de um familiar ou amigo. Se não quiser procurar ajuda de um médico, tem que começar por reduzir lentamente o número de bebidas alcoólicas que está acostumado a consumir antes de pensar em parar completamente de beber. Corte a ingestão de uma bebida alcoólica por dia ou a cada 2 dias, de modo a não ficar com sintomas de abstinência. Informe-se sobre a abstinência alcoólica. Tenha presente como se deve agir perante a sua presença. Tenha alguém por perto se optar por desistir de beber álcool sem ajuda. Mas se for um alcoólico crónico que nunca sentiu sintomas de dependência de álcool, esclareço melhor. Se for um alcoólico crónico que nunca teve sintomas por ter deixado de beber álcool, não se preocupe com o desmame lento do álcool. Se quiser deixar de beber, pode fazê-lo de um dia para o outro. Não tenha receio em parar bruscamente de beber. Nada de grave vai acontecer. Não se vai sentir mal e não vai ser daqueles que vai ter os penosos sintomas por falta de álcool no seu organismo. Vai sentir isso sim, é a vontade psicológica em continuar a consumir muitas bebidas alcoólicas. É esta dependência mental, repito, dependência mental, que faz com que tenha muita dificuldade em deixar de beber. Todos aqueles que queiram renunciar ao álcool devem desfazer-se de todas as bebidas alcoólicas que tenham em sua casa ou no seu emprego. Devem fugir daqueles que lhe estejam sempre a oferecer bebidas alcoólicas. Devem evitar as situações que lhe deem vontade de beber. Por todas estas razões, o melhor é mudar completamente a sua rotina,
Não frequentar os locais onde ingeria ou ingeriria álcool. Deve evitar os amigos que gostem de álcool. Deve rodear-se de pessoas que o encorajam a manter-se sóbrio. Procurar passatempos que o façam feliz, etc. Se sentir vontade de beber, imagine-se completamente descontrolado pelo álcool. E se não gostar daquilo que imaginou, não beba. Pergunte a si mesmo se quer ficar bêbado dessa maneira. Nas alturas de tentação, procure o apoio da família ou dos amigos ou realize atividades que o possam distrair, como a leitura, a audição de música, a observação de um filme, a lavagem de um carro, o passeio com o cão, etc. Fortaleça-se mentalmente. Sinta os benefícios da sobriedade. Sinta como é bom poder dizer e fazer coisas bonitas. Medite muito sobre si mesmo, sobre a sua família, sobre os seus amigos, o seu trabalho, a sua vida e procure sistematicamente as melhores razões para ficar feliz. Nunca diga que não consegue parar de beber. Lembre-se que uma boa parte daqueles que sofrem de alcoolismo já conseguiram deixar o vício. Libertar-se do alcoolismo é, portanto, uma possibilidade real. Valorize o que já conseguiu por estar sóbrio há tanto tempo. Nunca desista de si mesmo, mesmo que já tenha tido alguma recaída. Veja a recaída como uma parte da recuperação e não como um fracasso. Apesar da recaída, é possível reerguer-se e tentar de novo. Nunca troque um vício por outro. No período de abstémia, coma de modo variado, beba muita água ou quaisquer outro tipo de líquidos. Há quem diga que o chocolate diminui o desejo do álcool. Pode tentá-lo, em quantidades moderadas, obviamente. Por fim, respeite as indicações médicas e tome regularmente a medicação. Se for um consumidor excessivo de álcool, que ainda se consiga controlar, repito, se for um consumidor excessivo de álcool, que ainda consiga dizer basta, já não vou beber mais hoje, as expectativas que se possa livrar da doença são enormes. Não precisa da ajuda de ninguém. O êxito depende exclusivamente da sua vontade. Basta que encontre a motivação e a determinação necessárias. Escolha uma data que tenha significado e deixe de beber de um dia para o outro. E seja forte mentalmente. Ponha de lado todos os seus receios, os seus fantasmas. Nunca desista por medo. Nunca desista por pensar que vai fracassar. Não existem impossíveis. Troque o amor pelo álcool pelo amor a alguém ou pelo amor à vida. Nunca desista por pensar que não consegue ser feliz. A felicidade não é mais do que a sensação de estar bem consigo e com os outros. Concluímos desta maneira o programa de hoje. Agradeço-vos por insistirem em nos acompanhar, depois de tantos e tantos programas já realizados, por esta fantástica parceria estabelecida entre a Associação Portuguesa da AVC e a Eles TV. Numa atitude altamente dignificante de serviço público de qualidade. Até para a semana. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.